Meus ilustres, meus nobres ouvintes, irmãos e amigos e pessoas que acreditam no nosso trabalho, quero falar um tema aqui a respeito da veracidade da palavra de Deus. Moisés escreveu 5 livros, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Todos conhecem a história de Moisés. Os livros de Moisés foram escritos aproximadamente no ano 1445 a 1405 a.C. E Gênesis quer dizer começo, Êxodo quer dizer saída. E tem no livro de Levítico, de Número e de Deuteronômio. E no livro de Gênesis, capítulo 1, Moisés escreveu que Deus, quando fez o ser humano, ele disse, façamos o homem. Quando Deus se refere façamos o homem, Deus estava falando no plural. E Deus não é a totalidade, o Pai não é a totalidade de Deus. Jesus estava presente no ato da criação e o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, também estava presente no ato da criação. Porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E o homem é um ser em declínio. Ele quebrou o elo que Deus tinha feito com ele no Jardim do Éden, cometendo pecados, e o pecado afasta o homem de Deus, porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus prometeu novamente construir esse elo, estabelecer esse elo entre o ser humano e Deus, e ele falou no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis, que nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E esse um que esmagaria a cabeça da serpente seria Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo Todo-Poderoso. Essa semente da mulher. E o livro de João foi escrito no ano 80 a 95, aproximadamente, na nossa era cristã. E no capítulo 1, no versículo 1, versículo 14, a Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, se materializou. E na pessoa de Jesus, nascendo no ventre de uma mulher pura, chamada Maria, e assim aconteceu. E no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, Lucas, capítulo 1, versículo 27, e Lucas, capítulo 2, versículo 1, nós vemos se cumprindo essa palavra que o Verbo se fez carne. O Verbo é a palavra que expressa a ação de Deus, o agir de Deus na terra. E o Verbo se materializou e se fez carne, nascendo na pessoa de Maria, na pessoa de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. E todos conhecem a história de Cristo. Cristo nasceu em Belém para se cumprir o que fora dito pelo profeta Miqueias. Então aqui nós vemos a veracidade das profecias bíblicas. O livro de Miqueias foi escrito no ano 740 a 710, aproximadamente, antes de Cristo. Então, 740, 710 anos aproximadamente depois da profecia, veio acontecer esse cumprimento dessa mensagem na cidade de Belém. O Verbo se fez carne, se materializou e nasceu de uma mulher chamada Maria, na cidade de Belém de Judá. Existe Belém de Judá e Belém da Galileia, mas para cumprir-se a palavra de Deus teria que Jesus nascer em Belém da Judéia. E no ano 740 a 710, Miqueias, o profeta, escreveu esta profecia. E Zacarias também escreveu no ano 520 a 470 a.C., que Jesus seria traído por um amigo e vendido por um valor de 30 moedas de prata. Então, 520 a 470 a.C., o profeta Zacarias profetizou o que ia acontecer 520, 470 anos
aproximadamente depois desta profecia, que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. E assim aconteceu, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não poderia ser 29 e nem 31, e nem um outro número de moedas de prata, teria que ser 30 moedas de prata, porque a veracidade da palavra de Deus é evidente, ela é plena, ela é inquestionável. Miqueias capítulo 2, versículo de Zacarias capítulo 11, versículo número 12. E o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele profetizou isto 7 séculos, 7 vezes 100, 700 anos antes de Jesus. Zacarias, o livro de Isaías foi escrito no ano 700 a 680 a.C., e Isaías profetizou que Jesus seria morto e a morte de Jesus seria morte de cruz. Assim aconteceu, como Isaías profetizara, por causa da veracidade da palavra de Deus. Porque se Jesus tivesse morrido numa outra maneira, não se cumpriria o que estava escrito no livro do profeta Isaías, que Jesus teria que morrer numa morte de cruz e derramar o seu sangue para que através do seu sangue ele comprasse povos, nações, tribos e línguas, perdoasse o pecado da humanidade e todos quantos crescem na sua obra redentora na cruz do Calvário. Isso é a veracidade da palavra de Deus. E no livro de João, capítulo 3, versículo 14, aconteceu este fato. E Jesus falou que no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, aconteceu um fato quando o povo de Israel peregrinava na saída do Egito em direção à terra de Canaã, pelo deserto, no Sinai, e o povo fora acometido de serpentes ardentes, serpentes peçonhentas, e vieram os que foram acometidos dessas serpentes, vieram morrer. E o povo pressionaram Moisés, e Moisés foi ter com Deus, e Deus disse: Moisés, faça uma serpente de metal e eleve ela numa haste, e diga ao povo que olhem para esta serpente de metal. E todos quantos olhavam para aquela serpente de metal erguida naquela haste eram imunizados do veneno e daquela serpente peçonhenta. E Jesus dissera no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado no madeiro, para que todo aquele que olhe para ele e nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Números 21 e 9, aconteceu o fato no deserto, e João 3 e 14, Jesus se refere a esse fato que aconteceu no deserto. Então, quero dizer a você, meu ilustre, meu caríssimo e amado amigo e irmão, e pessoas que têm um carinho pelo nosso trabalho, e a veracidade deste livro. E eu quero dizer que o que nunca aconteceu, coisas como está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje no mundo, essas intempéries, enchentes, secas, incêndios, guerras, terremotos, turbulências, tudo isso está trazendo uma degradação psicológica muito grande, e eu quero poupar você e a tua família de entrar numa decadência espiritual e numa decadência de saúde. Então procure não deixar tua família estar assistindo essas notícias ruins, e procure envolver tua família em coisas boas. Vá para a praça, vá para o parque, vá para o shopping, procure assistir na televisão canais apenas fechados que te tragam algum benefício espiritual e emocional. Não deixe os teus filhos e a tua mulher começar a se envolver muito com essas questões que estão acontecendo no mundo, porque tudo isso é bíblico e tudo isso e muito mais ainda irá acontecer. O que está escrito aqui nesse livro
Tem coisas que vai acontecer ainda para frente, que está escrito nesse livro, no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, no livro de Apocalipse, São João, que vai trazer pânico e perplexidade às nações. Mas ninguém escapará do que está escrito nesse livro, e até mesmo a própria nação de Israel. Então eu quero deixar um conselho a você. A veracidade desse livro, em tudo que eu citei para você nessa hora, esses versículos, desses textos, desses acontecimentos, é a veracidade da palavra de Deus. Então eu quero deixar um conselho sábio a você. Procure ser amigo de Deus, independentemente de credo religioso, de qualquer religião que você pertença, batista, sabatista, metodista, adventista, católico, seja qual for a denominação, ou quem sabe você seja mesmo até um ateu, não acredita em Deus, mas você vai ter que se preocupar um pouco e procure ser amigo de Deus. Esteja perto de Deus e procure se apegar com Deus e pedir para que Deus tenha misericórdia da tua vida, assim como Deus teve piedade da grande cidade de Nínive. 120 mil seres humanos moravam em Nínive, e o rei de Nínive, quando ouviu a mensagem de Deus proferida pelo profeta Jonas, ele assentou no seu coração decretar um jejum e convocou a nação para convocar um jejum nacional, para que Deus tivesse piedade deles. E muitas coisas ainda vão acontecer nessa terra, mas tudo isso está trazendo pânico e perplexidade e trazendo doenças emocionais, doenças psicológicas, e as coisas poderão se tornar um caos na vida de muitas famílias e de muitas pessoas. Então quero te tranquilizar, mas a única maneira de nós nos tranquilizarmos e vivermos uma vida razoavelmente abençoada e livre do pânico e de todas dessas catástrofes que estão acontecendo e de doenças psicológicas, é nos apegando com o dono desse livro. E o dono desse livro, tudo o que ele escreveu nesse livro se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir. Portanto, meu caro amigo, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre do mal, e te dê muitas e muitas vitórias. Guarde a tua família, o teu lar, a tua casa, os teus filhos, a tua mulher, os teus ascendentes, os teus descendentes, todos quantos fazem parte do rol dos teus familiares e até mesmo dos teus amigos e dos teus vizinhos, sejam protegidos maravilhosamente pela potente mão de Deus. Mas tudo que está determinado por Deus para acontecer, ninguém impedirá, nem os presidentes das maiores potências do mundo, como John Biden e muitos outros, jamais poderão fazer com que o que Deus determinou para cumprir venha deixar de se cumprir. Tudo está determinado e nada sairá fora dos projetos e dos planos do Deus Todo-Poderoso. Deus que te guarde e te dê vitória na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.